Bem-vindo ao canal SOS Física do Enem. Nesta videoaula trabalharemos operação com vetores. Os tópicos relacionados nesta videoaula serão: revisar grandezas, definir duas operações básicas de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar, adição de dois vetores, os três casos especiais de adição de dois vetores e o caso geral. Começaremos com a revisão de grandezas. Algo pode ser comparado? Então pode ser medido. Logo, é uma grandeza física. Então já percebemos aí que grandeza física é tudo que pode ser medido ou comparado. Tudo que tem uma certa intensidade. Vamos colocar aqui algumas fotos e algumas imagens animadas que podem representar grandeza. Nesta parte do vídeo, encontramos aqui uma torcida fanática. Veja o quão é intensa a devoção dessa torcida. Apesar da intensidade, é possível comparar a intensidade de uma torcida com outra? Provavelmente, a sua resposta deve ter sido não. Isso é fato. Não é possível comparar a intensidade de uma torcida com outra. Podemos comparar o número de pessoas, mas não podemos comparar o fervor das pessoas torcendo pelo seu time do coração. Na imagem número 2, vemos um pequeno veículo se deslocando. Observe que existe uma certa velocidade, uma direção de movimento, tem um certo tempo para percorrer uma certa distância. Já no quadro 3, percebemos várias descargas elétricas. É possível medir a intensidade de uma descarga elétrica? É possível medir o fluxo de elétrons durante uma descarga elétrica? Essas são algumas perguntas que podem ser, com certeza, respondidas pelo tópico de eletricidade. Então, a corrente elétrica, a quantidade de carga elétrica envolvida são grandezas que podem ser medidas. E nessa última parte da figura temos aqui vários pacotes, vários recipientes contendo líquidos. Essas grandezas apresentadas, massa, intensidade, capacidade, velocidade, distância, tempo, todas essas podem ser medidas. No entanto, a intensidade, o fervor de uma torcida pelo seu time do coração, isso não é uma grandeza. Então, grandeza física é tudo que pode ser medido. Quais são os tipos de grandezas físicas? As escalares, que são aquelas que simplesmente o valor numérico e uma unidade de medida resolve o problema. Por exemplo, quando você vai ao mercado, você compra 1 kg de batata. Então, 1 kg de batata seria a intensidade ou o valor numérico. E quilograma seria a unidade de medida. Já grandezas ditas vetoriais são aquelas grandezas que, além da intensidade e da unidade de medida, precisam de uma orientação, isto é, a direção e o sentido. Por exemplo, a velocidade de um carro só fica bem definida quando você dá a direção do movimento. Em qual sentido da via este carro se movimenta e com qual intensidade. Quando você diz que um carro se movimenta a 80 km por hora, não é suficiente para caracterizar completamente a grandeza. Daí você precisa dizer que, além dos 80 km por hora, ele se movimenta para leste ou para oeste. Para medir grandezas vetoriais, que é o tema da nossa aula, precisamos utilizar entes matemáticos chamados vetores, que vão representar tais grandezas. E esses vetores, para serem utilizados, precisam de algumas operações básicas que veremos agora. Primeiro veremos a multiplicação de um vetor por um escalar, depois veremos a adição dos vetores. Compreendendo a multiplicação de um vetor por escalar, imagina a situação. Nós temos um objeto dotado de um certo peso, onde o vetor peso aponta para baixo, e um escalar 3, que é o número. Imagina que esse peso pode ser triplicado. Você pergunta, como? Simples. Triplicando a quantidade de anéis. Então, neste caso, cada um dos anéis tem um peso F. Daí, o resultante é 3 vezes o F. Logo, multiplicar um vetor por um escalar, basta multiplicar o número do vetor. Teremos um novo vetor, com a mesma direção, mesmo sentido, porém com a intensidade K vezes o valor da intensidade original. No nosso caso,
3 vezes o valor de f. Caso k fosse negativo, por exemplo, menos 3, teríamos um vetor f, agora um vetor resultante, de baixo para cima, cujas características seriam muito semelhantes ao vetor anterior, isto é, teria a intensidade de 3f, a direção vertical, contudo, o sentido seria invertido, seria para cima, enquanto que o vetor anterior foi para baixo. Então, multiplicar por um escalar pode aumentar tanto o valor, a intensidade do vetor, quanto o seu sentido. Vamos ver como procedemos para somar dois vetores. Vamos ver agora 3 casos particulares, ou 3 casos especiais. Imagine você que este carro parou e o motorista pediu ajuda ao menino e ao pai dele, que passavam pela estrada. O homem fará uma força que eu chamei de A, que vai ser a força do homem. Veja a direção e o sentido horizontal para a esquerda. O garoto fará uma força que eu chamei de B, que é a força do menino, horizontal também para a esquerda. Neste caso, observe que o vetor soma ou resultante é calculado como a soma das forças A e B. Nessa segunda situação, nós temos que 2 cachorros disputam um pedaço de carne. O cachorro cinza puxa com uma força A, enquanto o cachorro marrom com uma força B. Para saber quem vai ficar com a carne, teríamos que fazer a resultante das duas forças. Para se calcular a soma, neste caso, deveremos calcular o módulo da diferença das duas forças. Neste terceiro caso, nós temos aqui que uma mesa de sinuca está colocada muito próxima à parede e 2 jogadores, para jogar uma boa partida, vão trazer a mesa um pouco mais para o centro da sala. Um fará uma força para o lado e outro fará uma força para frente. Contudo, a direção da mesa será aquela indicada pelo vetor vermelho. A gente diz que para somar esses 2 vetores, já que eles não têm a mesma direção, têm direções perpendiculares, o vetor soma, o vetor resultante, é calculado, o módulo dele, pelo teorema de Pitágoras, onde força resultante ao quadrado é o módulo da força A ao quadrado mais o módulo da força B ao quadrado. A direção dessa força é dada pelo que a gente chama de regra do paralelogramo, que é facilmente determinado traçando-se linhas paralelas aos vetores a partir da ponta. Por exemplo, a partir da ponta B eu traço uma linha paralela ao vetor A. A partir da ponta do A, eu traço uma linha paralela ao vetor B. Onde fechou o paralelogramo, traçamos a diagonal dos 2 vetores. Lembrando que isso é possível se os vetores têm origem comum. O que acontece com essa situação é que a mesa ela se movimentará numa direção que não é nem para frente e nem para o lado, mas na direção em diagonal. Agora veremos o caso geral. Nessa situação, um homem passeia com seus 2 cachorros, atrelados a cordas. Observe que a direção da força na corda, feita pelo homem sobre os cachorros, tem uma direção que forma um ângulo θ entre as 2 cordas. Nessa situação, o nosso θ não é nem paralelo, nem oposto, nem perpendicular. É um ângulo θ qualquer. Chamaremos de A força do cão à esquerda e de B a força do cão à direita. E o θ será o ângulo entre as forças. Para determinar de uma maneira rápida, podemos fazer através do que a gente chama de lei dos cossenos adaptada, cujo módulo pode ser expresso como sendo a força resultante ao quadrado, será o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a direção é dada pela regra do paralelogramo. Qual é a diferença de lei dos cossenos para a lei dos cossenos adaptada? Dizemos que a lei do cosseno ela surge de uma relação, um triângulo qualquer. Neste triângulo temos conhecidos
os lados A e B e o ângulo entre eles. E o termo desconhecido é o lado C. Para encontrarmos o valor do lado C, a lei dos cossenos diz que o valor do lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é dado pela soma dos quadrados dos lados conhecidos, menos 2 vezes o valor do lado A, vezes o valor do lado B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a lei do cosseno adaptada? Veja, peguemos o mesmo triângulo, porém não queremos saber este lado. Observe que A e B, para nós, os vetores que desejamos adicionar via o ângulo conhecido entre eles. Observe que na adição dos vetores, de fato, o vetor A e o vetor B, para ser somados pela regra da chamada poligonal, nós temos aqui que o vetor soma será o vetor C. Observe que agora o ângulo entre A e B não é mais φ, mas sim 180 graus menos φ. Contudo, devemos lembrar que o cosseno de 180 menos φ é exatamente oposto ao cosseno de φ. Logo, se fizermos a substituição na expressão da lei dos cossenos, teremos essa situação. Daí, teremos a expressão chamada adaptada, não utilizando o ângulo de fato entre os vetores A e B, mas sim o ângulo que se apresenta desta forma, o ângulo suplementar. Portanto, deslocando o vetor C, perceberemos de fato que a regra da poligonal, na verdade, é o resultado da soma desses vetores pela lei do cosseno. É isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu gostei, comente e compartilhe esta aula. Até a próxima!